Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, uns 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho, e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de guiar Israel, e agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que umas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Uns de nós foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-o. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os discípulos, caminhando de uma cidade para outra, estavam muito tristes e decepcionados com tudo o que tinha acontecido em Jerusalém, e nem perceberam que Jesus estava caminhando com eles. Afinal, era o terceiro dia da crucificação, o dia que Jesus prometeu que ressuscitaria. Mas eles não estavam prestando muita atenção e também estavam duvidando das mulheres que já tinham recebido a notícia dos anjos. E por não acreditarem muito,
não conseguiam ver Jesus, pois estava muito diferente daquele que deixaram pendurado na cruz. Então, achando que era um cidadão que passava, convidaram ele para ficar e comer na casa deles. Ao redor da mesa, Jesus abençoou o pão, deu graças ao Pai e partiu, como fazia antes. E nesse instante, foi reconhecido e logo desapareceu. E eles lembraram que enquanto Jesus falava com eles pelo caminho sobre as Escrituras, o coração deles queimava. E foram contar aos apóstolos tudo o que tinha acontecido. Muitas vezes, Jesus está do nosso lado e não percebemos, como falamos antes, nas coisas simples, na natureza, nas pessoas. Mas se prestarmos mais atenção, conseguiremos entender e desfrutar da companhia dele. O que devemos guardar no coração é: Jesus ressuscitou e está vivo entre nós. Nós não vamos encontrá-lo machucado, torturado e sangrando como na cruz, mas nós vamos saber que ele está no meio de nós, como um de nós, uma pessoa viva, um ser vivo. Muitas vezes vai se aproximar com alguém que precisa da nossa ajuda e devemos estar atentos e sempre dispostos a ajudar e oferecer amor. Até o próximo encontro.